Vamos lá, gente. Muito boa noite. Sejam todos bem-vindos a mais um web. Hoje, mais uma noite aí de bastante conhecimento, tá? Para quem não me conhece, não teve a oportunidade de nos falarmos ainda, eu sou o Roberto Franaí, sou um facilitador do PMI. Daqui a pouco eu vou fazer 2 anos que estou no voluntariado. Muito sucesso, muito feliz e muito satisfeito com a galera muito bacana que a gente tem aqui. É, Na noite de hoje, eu sou um homem de cor parda. Faço uso de óculos, cabelo curto, um projeto de barba para fazer. E vou estar aqui acompanhando vocês nessa noite fantástica de hoje, tá bom? Vou pedir aqui a Laiane para trazer para gente um vídeo institucional do PMI-DF, tá? Para quem não teve oportunidade ou para quem não conhece ainda sobre as nossas realizações, tá bom? Você conhece o PMI? O Project Management Institute é a maior comunidade de profissionais de projetos do mundo. Somos uma organização internacional sem fins lucrativos, com o propósito de capacitar as pessoas para transformar o mundo por meio de projetos. Pelo reconhecimento internacional, agregamos valor à vida profissional da nossa comunidade por meio de certificações, padrões, cursos, publicações e diversos outros valores. Fundado em 1999, o PMI-DF trouxe as práticas do PMI para a comunidade do Distrito Federal, a capital do Brasil. Com sede em Brasília, o PMI-DF oferece diversas oportunidades: encontros de networking, cursos presenciais e online, workshops mão na massa, webinars com especialistas de diversas áreas, treinamentos in company e muito mais. Nosso café com projetos é ideal para ter o PMI-DF dentro da sua empresa. Também temos nosso programa de voluntariado, permitindo o aprendizado prático e o desenvolvimento de habilidades essenciais para o mercado de trabalho. O PMI-DF cumpre sua missão ao atender os interesses profissionais de seus membros. Together we can! A utilização de boas práticas é fundamental para o sucesso de cada projeto. No PMI, os profissionais podem compartilhar conhecimento, discutir desafios comuns e aplicar essas boas práticas em qualquer área: setor público, privado, OSCs e ecossistemas de inovação. Com o propósito de maximizar o sucesso dos projetos e impactar positivamente o mundo, o PMI conta com mais de 700 mil membros e mais de 1,6 milhões de profissionais certificados. Nós somos mais de 14 mil voluntários, atuando em mais de 300 capítulos pelo mundo. Junte-se ao PMI-DF e faça parte dessa comunidade global. Aproveite os benefícios exclusivos: projectmanagement.com, guia PMBOK e outros padrões, cursos e conteúdos especializados, capacitações, clube de benefícios. Coisas boas acontecem quando você se envolve com o PMI-DF. Maravilha, gente. Eu adoro esse vídeo porque traz principalmente informações base ali sobre nossas realizações, o que a gente atua, né? E os nossos em alguns momentos, alguns outros vídeos, o que a gente está realizando, então, as próximas realizações. Nesse momento, eu peço aqui para querida Ana comentar um pouco o que a gente ainda tem ainda, Ana, de novidades ou ainda para realizar esses últimos aí, esses 47 do segundo tempo ainda desse ano, de 2025, que já foram de várias surpresas e de várias realizações, mas, não, o que é que a gente ainda tem ainda para esse ano? Muito boa noite. Boa noite, tudo bem, gente? Sejam todos bem-vindos. Obrigada aí, Franaí. Bom, nós estamos já quase no apagar das luzes, né? Então acho que tem ainda, né, Agatha, aí mais um webinar para acontecer, né, no final ainda desse ano. Temos ainda o nosso encontro de voluntários que vai acontecer, mas realmente estamos aí no apagar das luzes e reforçando as energias para 2026, né? Mas acompanhe, a gente já tem, eu vou encaminhar aqui no chat, já temos aí uma série de eventos que estão programados para o ano de 2026 que vocês já podem começar a acompanhar.
aproveito para desejar boas-vindas aí para todos, desejar boas-vindas para o Ivan, nosso querido Ivan, do PMI Goiás, nosso presidente aí do PMI Goiás, que vai trazer aí para a gente um tema bem importante, né? Como a gente consegue trazer e pensar estrategicamente aí logo no início, ali na concepção dos projetos. Agradecer nosso time querido de voluntários, né? Franaí, Renata, Agatha, Laiane e mais outro time que está aí ainda no background, que faz com que esse projeto. Estava aqui falando para a Renata como foi sucesso esse projeto de webinar esse ano. Realmente foi muito sucesso, time muito bom e conseguiu conduzir esse projeto aqui com maestria, tá? Todo mês tem dois encontros, encontros com conteúdos muito legais, muito relevantes. Então, eu quero aí publicamente agradecer e parabenizar o time por essa entrega que foi de muito sucesso, tá? E desejar para vocês aí um bom webinar. Aproveite bem aí o Ivan, que tem muita experiência para trazer para a gente. Obrigada, galera. Maravilha, Ana. Realmente esse ano foi desafiador. A Agatha pode falar bastante sobre isso, mas é como a gente comentou no outro dia quando a gente fez a retrospectiva. O feedback que a gente tem e o senso de satisfação de dever, de missão cumprida é muito grande. É o que faz a gente continuar aqui com muito prazer. E além de que também nada disso poderia acontecer se não tivesse essa comunidade que nos apoia, nos dá feedbacks positivos, nos direciona onde que são as intenções que eles têm também do que querem ver. Então a gente corre ali atrás, faz acontecer e dá tudo certo no final, né? Gente, vamos É lá. isso. E aí, a Ana comentou ali sobre relevância de temas, né? E o que é que está mais em alta no momento do que IA? Então, a gente, na noite de hoje, vai estar trazendo o Ivan Lourenço para falar IA, sobre IA na concepção de projetos. Ah, eu não me atrevo a falar sobre o currículo do Ivan esses pouco mais de 20 anos, então eu vou deixar para ele comentar aí o que é que ele acha relevante, o que é que ele acha importante. Mas, Ivan, muito boa noite, seja muito bem-vindo, tá? Fica à vontade e se apresenta aí para essa nossa audiência, por favor. Muito boa noite, pessoal. Agradeço imensamente o PMI Goiás, ao PMI DF, né, por ter me convidado aqui para poder fazer parte desse bate-papo, né, com vocês. Quando eu recebi o convite, me falaram o seguinte: Ivan, vamos trazer um tema relevante, algo interessante, que faça diferença na vida das pessoas. E como eu já venho estudando, como eu já venho trabalhando a gestão de projetos, a concepção de projetos e a inteligência artificial, eu falei assim, o tema é esse. Aí só que eu falei para eles, eu falei, eu preciso de pelo menos umas 6 horas de palestra. E eles toparam. Então, até as 2, 3 horas da manhã, vocês vão ficar aqui comigo, né? Sem dormir, para poder fazer um papo legal sobre gestão de projetos, sobre inteligência artificial na concepção de projetos, né? Vocês colocam os foguetinhos, colocam os coraçãozinhos aí, mas eu quero ver vocês ficar 6 horas comigo aqui. Brincadeiras à parte, gente. Mais uma vez, muito obrigado ao PMI-DF por esse convite. É um parceiraço. A PMI Goiás, PMI-DF são sempre parceiros, estamos aqui juntinhos, né? Revi a Ana esse final de semana aí, numa reunião da Integração Nacional, que é onde reúne todos os capítulos. Então, assim, tudo isso que a gente entrega para a comunidade é de um valor enorme. A Ana falou do sucesso do webinar. Eu sempre falo esse conhecimento que a gente tenta buscar para vocês, para trazer para um webinar, para um momento de workshop, para uma palestra presencial, é sempre tão relevante e tão importante. Então, eu recomendo, participem de todos, né? Tô ali, marca deixa na agenda ali, ó, que você vai participar e vai interagir cada vez mais com esses assuntos que são bem relevantes no mercado. Eu estou falando de relevância, né? E ao mesmo tempo eu estou falando de algo que está em evidência no mercado, que é a inteligência artificial. Então, todo mundo está falando de inteligência artificial, mas cada um aborda a inteligência artificial de certa forma, num ponto específico, ou numa área estratégica específica. O que eu vou falar para vocês agora é a inteligência artificial na concepção de projetos. É lá onde nasce o projeto. É claro que eu não consigo explorar
tudo que vocês precisam aplicar em 1 hora de palestra, mas eu vou trazer ali o que é mais importante para que vocês já comecem a colocar na cabeça de vocês a importância de colocar na concepção de projetos a inteligência artificial. E não é fazer projetos de inteligência artificial, é fazer projetos com inteligência artificial, ok? Eu vou compartilhar minha tela com vocês aqui, aí vocês só me falam se já estão vendo, né? E aí, para a gente ficar bem alinhadinho. Foi, Tá aparecendo para vocês aí já? foi. Sim. Então tá. Deixa eu só fazer uma configuração de som aqui, tá tudo configurado. Então, ótimo, né? Nós vamos começar hoje um bate-papo. Daqui a pouco eu vou me inscrever aqui, mas eu vou fazer um bate-papo hoje com vocês sobre estratégia. Pensando estrategicamente, a IA na concepção de projetos. Então, quando a gente usa a IA de forma estratégica, a gente tem uma evolução grande do momento inicial e o momento principal, que é conceber um projeto. A gente sabe muito bem que conceber um projeto, quando ele começa a nascer ali, ele precisa nascer com uma certa segurança. Porque senão, lá na frente, a gente tem problemas em toda a tratativa do projeto. Então, eu vou começar aqui falando um pouquinho sobre mim, né? Então, eu sou homem, né? Sou da cor branca, o meu cabelo é curto. Hoje, eu uso óculos, mas nesse momento eu estou sem óculos. Estou usando uma camiseta, né? Uma camisa, não é gola polo, não, aquelas camisetas tradicionais, da cor azul, né? E tenho um porte mais alto, eu tenho 1,90 m de altura. Então, eu sou um pouquinho mais alto aí do que a média, né? Mas, enfim, quem é o Ivan? Quando o Fran falou lá sobre esse tempo, mais de 20 anos, eu sou formado em análise de sistemas, então eu tenho uma experiência na área de sistemas de informação e de análise de sistemas há mais de 20 anos. Mas, na verdade, eu já estou quase completando 30 anos que eu estou nessa área de tecnologia, começando lá no curso técnico, onde eu sou técnico industrial em telecomunicações. Então, eu já estou com essa área tecnológica na minha veia. E eu sou analista de sistemas de informação e gestor de projetos. Sou professor, eu dou aula num curso de graduação, de bacharelado em inteligência artificial no Centro FAG. Centro FAG, que é uma universidade de Cascavel, do Paraná, na região de Cascavel, no Paraná. Atuo com projetos pedagógicos, presto consultoria para uma empresa grande no Brasil, uma rede de cursos, então eu presto consultoria pedagógica dos projetos deles. E também atuo com projetos de adequação à Lei Geral de Proteção de Dados, né? A Lei Geral de Proteção de Dados, para quem não sabe, é aquela lei que protege mesmo os dados pessoais nossos, né? Hoje em dia a gente trabalha muito com a utilização de dados pessoais. Então, nada melhor do que ter uma legislação para proteger. Eu não faço a adequação em si, mas eu atuo diretamente dentro da jornada de adequação. Isso inclui a gestão do projeto, a gestão da jornada de adequação. Estou hoje como presidente do PMI Goiás, né? Estou no meu segundo mandato, o que significa que é o meu terceiro ano como presidente, mas eu já atuo dentro do capítulo de Goiás já há 10 anos, então já passei por um longo ciclo aí e encerro esse ciclo agora em 2026 com o meu último ano como presidente. E depois eu vou virar pai e consultor, né, vamos dizer assim, da nova gestão que vem por aí. Sou ex-diretor também de projetos do Instituto Goiano de Direito Digital. O Instituto Goiano, ele é um instituto criado, fez 10 anos esse ano, que foi criado para fomentar também o conhecimento relacionado ao direito digital. E lá envolve o próprio direito digital por si só, envolve segurança da informação, envolve proteção de dados. Então, essa multidisciplinaridade faz com que o Instituto Goiano, ou o IGDD, ele promova ações, até mesmo ações públicas, que ajudam a assegurar todos os direitos nossos em qualquer circunstância ligado à tecnologia. Tá? Seja até uma remoção de conteúdo, sempre faz um trabalho de orientação como é que você deve tratar conteúdo ou até mesmo fazer remoção de conteúdo. E eu também sou especialista em inteligência artificial aplicada
pelo Instituto Federal de Goiás. Então, com essa especialização, me dá essa base maior para atuar como gestor de projetos e especialista em inteligência artificial aplicada. Esse é o Ivan que vai apresentar para vocês aí. E o que que nós vamos conversar hoje? A gente vai conversar algo que, para a maioria, até vocês conseguem até enxergar a importância de inteligência artificial nos projetos, isso é normal. Mas quando a gente olha para a concepção, a gente olha para uma base estratégica para iniciar com uma boa visão de como você vai trabalhar a inteligência artificial dentro do projeto como um todo. Para isso, claro, eu trago uma base de conhecimento para me fazer essa tarefa de passar esse conhecimento para vocês aqui. Então, eu vou lá nos programas, nos manuais do PMI, então eu destrinchei aqueles manuais para tirar as melhores oportunidades, os melhores dados, as melhores informações que estão ali dentro, inclusive o PMBOK da sexta edição e da sétima edição, e claro, vai entrar o da oitava edição agora, mas baseado também na construção de um framework meu chamado Nexus AI. O framework ele vai direcionar, né? Ele ainda não foi lançado, mas ele deve ser lançado agora no início do ano, se Deus quiser. Ele vai ser um framework que vai direcionar a concepção de projeto. Como é que eu vou trabalhar desde o primeiro momento pensando a inteligência artificial de forma estratégica dentro do projeto, ok? Então, é baseado nisso tudo aí que eu trago uma palestra para vocês hoje, de forma resumida, de como que eu vou conduzir essa concepção. Lembrando que em uma hora não dá para a gente falar muita coisa. Então, eu trouxe o miolo principal do Nexus. É claro que o Nexus tem uma quantidade muito grande ali de diretrizes, uma quantidade grande de pilares, de boas práticas, que eu vou seguir para que eu faça a concepção do projeto de uma forma bem dinâmica, tá? Beleza. Nós estamos com quantas pessoas na sala? Deixa eu até olhar aqui. Estamos com 38. 38 pessoas na sala, tá? Antes de eu falar o que eu quero falar aqui, só deixar claro para vocês como é que a gente combinou as interações, tá? Eu costumo fazer interações durante os momentos da palestra. É claro, para poder dar aquela dinâmica, ficar realmente mais interativo. Vocês podem fazer perguntas, o Fran vai me apoiar aí, ele vai filtrar, vai ver qual aquelas que vão se encaixar dentro do tema, e a gente vai parar, vai dar uma pausazinha e responder alguma pergunta que tiver que responder. Perguntas mais extensas ou perguntas que estejam um pouquinho fora do foco da palestra em si, eu vou responder, mas aí eu deixo para responder lá no final, tá? Então podem interagir à vontade comigo aí. E dessas 38 pessoas que estão na sala, eu acredito que a maioria sabe o que é um projeto, né? Mas eu tenho certeza que tem algumas pessoas ali que estão vindo pela primeira vez, está conhecendo o PMI DF, está conhecendo o PMI Goiás, está sabendo o que que é isso, se é de comer, se é de passar no cabelo, está descobrindo agora. E para quem está descobrindo agora, nada melhor do que eu explicar o conceito de projeto, baseado em quê? No PMBOK 7, na sétima edição, que é o nosso guia mestre, né? Que agora, recentemente, foi lançado a oitava edição. Mas lá no PMBOK 7 fala o seguinte: projeto é um esforço temporário empreendido para criar um produto, um serviço ou um resultado único. Já tem uma pequena observação aí que você já tem que levar em conta. Esforço temporário. Ou seja, ele tem início e tem fim. Se ele não terminar, ele vira processo. Ele é perene, ele vira processo. Então, a sua natureza temporária indica que ele tem um início e um fim para um trabalho do projeto ou uma fase dele. Isso é a origem, a definição de projeto. Ok? E por que a gente gerencia projetos? Porque a gente tem uma quantidade de boas práticas, a gente tem uma quantidade de conhecimentos aonde a gente procura juntar tudo isso com as nossas habilidades, as habilidades inerentes ou soft skills que a gente tem, juntar com as ferramentas e técnicas que existem para gerenciar, e aí a gente vai entregar aquele projeto dentro do objetivo que ele foi concebido.
Então, a lógica é o seguinte: eu tenho que entregar um projeto de sucesso, maximizar o sucesso do projeto. Para isso, eu tenho que juntar um monte de coisas. E esse um monte de coisas pode ser suas próprias habilidades, as ferramentas e técnicas, conhecimentos e até mesmo um carinha ou uma carinha chamada inteligência artificial. Ela vem para potencializar cada um desses itens que vocês estão vendo aí, tá? E aí, quando toda a equipe usa essa gama de abordagem, seja ela preditiva, seja ela ágil, seja ela híbrida, que é o que a gente muito defende aqui, você está potencializando com o uso da inteligência artificial. Então, basicamente, por isso que a gente gerencia projetos. Beleza. Aí, eu começo a olhar, se eu estou falando de inteligência artificial, eu começo a olhar a inteligência artificial dentro do projeto. Existem dois tipos de ações. O projeto de IA, então eu estou fazendo um projeto para criar um agente, criar um sistema interligado de agentes ou criar um próprio sistema de inteligência artificial, isso é um projeto de IA. Mas nesse caso eu estou falando de um projeto com IA, tá? Então, nesse primeiro momento, eu faço aquela pergunta básica: por que a concepção é o ponto mais crítico para o sucesso ou fracasso de um projeto? Né? E isso não tem nada a ver com IA, não, tá, gente? Isso aqui é pergunta básica. Por que que lá na concepção é o momento que eu vou transformar ele em momento crítico, tanto para o sucesso quanto para o fracasso? Quem aqui, deixa eu até ver se eu consigo ver essas interações aqui, que eu acho bacana vocês interagirem. Acho que eu não vou conseguir. Mas vamos lá. Levanta a mão para mim, faz uma reação aí para mim qualquer. Peraí, aqui eu consigo, quer ver? Faz uma reação aí para mim, por favor. Quem, quem chegou no início do projeto, alinhou tudo bonitinho, aí começou a fazer o projeto lá na frente, o cliente mandou mudar tudo, porque ele não entendeu. Só levanta a mão. Só faz uma interação aí, ó. O Fran já levantou a mão, né? Deixa eu ver se quem mais está levantando a mão aqui. Só um? Então tá tranquilo aí. Então, vocês não estão passando por esses perrengues, não. O que você faz, você define tudo lá no início. O Sérgio, o Cláudio, agora começou a aparecer. Então, quando a gente vai lá e monta a estrutura, né, do projeto, a gente faz uma concepção dele, só que lá na frente muda tudo, né? E a gente não consegue. Podem abaixar as mãozinhas agora, tá? Aí que a gente chega lá na frente, a gente começa a ter problemas porque a gente não fez uma concepção correta. Mas isso pode ser falha até nossa mesmo, tá? Por não ter olhado criticamente para o nosso projeto. E a inteligência artificial entra aqui para servir como um apoiador para gerar os insights que você não viu. E se você não viu, foi porque você não conseguiu analisar os dados de forma correta, tá? Então, essa é a ideia principal. A maioria dos gestores já experimentou ou já ouviu falar de ferramentas de IA para otimizar a tarefa. Com certeza, em algum momento, vocês já pegaram alguma ferramenta de IA para poder fazer ata de reunião. Com certeza, vocês já pegaram alguma ferramenta para fazer de uma amiga aqui, né, um membro do PMI Goiás, perguntando: Ivan do céu, me arruma uma ferramenta de inteligência artificial para fazer EAP, né? Então a gente acha essas ferramentas por aí. A IA, até recentemente, era vista como uma ferramenta a ser aplicada em um ponto de projeto. Então eu cheguei lá, vou fazer uma ata de reunião, tá aqui a ferramenta. Eu cheguei ali, quero fazer um EAP, tá aqui a ferramenta. Mas olha o problema que aconteceu aqui. Até foi um caso que aconteceu hoje que é real. Olha o problema que aconteceu aqui. Ela chegou num ponto que ela precisa fazer um EAP. Aí o que que ela faz? Ela está procurando a ferramenta correta ou a ferramenta que melhor vai atender ela. E por que que isso não pode ser pensado lá no início, quando você faz a concepção do projeto? Por que que você não pode preparar lá no início a sua descrição, a sua modelagem para saber qual ferramenta e quem vai utilizar aquela ferramenta lá no final? É isso que eu defendo, tá? Deixa eu só mudar aqui, que agora eu tenho que baixar a tela.
A IA não pode ser apenas uma ferramenta, mas uma parte estratégica da concepção de projetos. Ok? A IA é excelente para auxiliar no planejamento de projetos, pois ela consegue analisar vários e vários volumes, ou melhor, grandes volumes de dados, um big data muito grande, para prever o quê? Necessidade futura de recursos, otimizar cronograma, avaliar riscos e assim por diante. Tá? Então, eu tenho a capacidade de uma ferramenta generativa com LLM, por exemplo, lá, que vai analisar um volume muito grande de dados que você e nem a sua equipe teria condições de avaliar. Esse é o papel da inteligência artificial. Beleza. Opa, peraí. Deixa eu voltar aqui. Por isso que nós defendemos a implantação do conhecimento durante a concepção, prevendo o porquê, o como, o quando e o onde a IA será aplicada no projeto. Então, olha a mudança aqui, ó, que eu estou colocando para vocês. Eu agora, quando eu olho para a concepção, eu vou olhar a inteligência artificial de uma forma diferente. Eu não vou olhar a inteligência artificial qual ferramenta. Eu vou olhar por que que eu estou utilizando ela, como eu vou utilizar ela, quando eu vou utilizar ela e onde eu vou utilizar ela. E tem um outro ponto, né? Quem vai utilizar ela? Porque a gente precisa até planejar isso, pra vocês terem uma ideia. Não é simplesmente o Ivan, ou a Ana, ou o Fran, ou a Renata que vai usar, não. Talvez na concepção a gente consegue planejar aquela melhor estrutura para um grupo da equipe usar, ou uma pessoa da equipe específica usar, ou eu precisar até mesmo de fazer uma formatação ali de um treinamento para que aquelas pessoas usem. Isso a gente já consegue entender lá no início, ok? Em muitos casos, as tecnologias de IA prontas, ou as chamadas LLMs públicas, que é o nosso ChatGPT, é o nosso Gemini, ele vai resolver os nossos problemas. Se você for lá no ChatGPT e fizer uma pergunta para ele sobre gestão de projetos, ele vai te responder. No entanto, existem situações em que essas soluções prontas não podem ser usadas como elas estão, ou não atende à necessidade da organização. Então você chegou lá num determinado ponto do seu projeto, e aí você acha que aquela ferramenta a ferramenta que você já conhece no mercado vai servir lá, e aí a hora que você chega lá, ela não atende exatamente o que você precisa. Então, por isso que a gente tem que voltar lá na concepção e planejar isso. Quando eu uso o Nexus tem um plano que é baseado no PM Canvas, né? Ele monta um plano aonde você vai avaliar todos os pontos de aplicação da inteligência artificial. E aí, quando você gerar o termo de abertura, que é o nosso pontapé inicial, ele vem definindo pontos exatos de onde você vai aplicar a ferramenta. É a resposta do como, onde, quando e por quê. Ok? Beleza. Então, como é que eu devo enxergar a concepção do meu projeto? Lá no, lá no meu framework, eu sempre falo do seguinte: a gente tem que passar por algumas etapas, né? Ou por algumas fases. Gestão de projetos é isso. A gente trabalha com fases, a gente trabalha com grupos de processos, a gente trabalha com processos. Então, isso tudo é desenhado como boa prática para poder funcionar, tá? E para isso, eu adaptei uma metodologia chamada CRISP-DM, que é uma metodologia da mineração de dados, que é uma metodologia dos anos 90, que de certa forma faz uma conexão ali com a gestão de projetos e o uso da inteligência artificial. Para isso, eu sigo algumas fases. Primeira delas, compreensão do negócio. Para quem não sabe, quando se cria algoritmos para poder utilizar, ou quando se cria agentes de inteligência artificial, esses agentes eles têm que responder às perguntas críticas do seu negócio. Ela tem que responder os objetivos do seu negócio. E se você não tiver uma compreensão desses objetivos, você não sabe qual a ferramenta usar. Existe, depois eu vou falar no momento oportuno, a gente pode fazer uma palestra, um bate-papo só sobre esse assunto. Existe hoje um conceito chamado explicabilidade, que todas as ferramentas de inteligência artificial vão ter que se adaptar. Você vai ter que saber explicar as decisões de uma inteligência artificial. Isso, inclusive, vai virar lei.
provavelmente vai entrar no PL que está em tramitação no Congresso Nacional, assim como tem na legislação europeia. Então, chegar um momento que você precisa explicar, você precisa ter a compreensão do seu negócio, tá? Segundo ponto, compreender os dados. Por que que eu preciso compreender os dados? Porque se eu não trouxer para dentro do meu projeto, ou não trouxer para dentro da IA, que vai me ajudar na concepção de projetos, os dados corretos, completos e corretos, eu vou ter problema. Resumindo, se eu trouxer sujeira para minha IA, eu vou ter sujeira saindo da minha IA. Então, eu preciso compreender os dados, entender o tipo de dados que eu estou usando e fazer um pré-processamento desses dados. Isso quem faz é lá o analista, quem faz é o cientista de dados, que inclusive, já adianto para vocês, gestores de projeto que formam equipes para o projeto. Em muito breve, você vai ter que ter pelo menos um cientista de dados, um especialista em inteligência artificial dentro da sua equipe, tá? Porque ele vai atuar diretamente nisso que eu estou mostrando para vocês aqui. Faz a preparação dos dados, faz alinhada a isso tudo, a gente entende quais são as entregas do projeto, e uma vez feito isso tudo, a gente ainda passa por uma outra fase que o CRISP-DM fala, que é a fase que a gente chama de fine tuning, né? Ou fino ajuste, ou ajuste fino, né? Que eu faço uma revisão para saber se ele está entrando exatamente dentro do parâmetro que eu escolhi, ok? E aí vem o grande salto. A pergunta agora passa a ser, ela não é mais onde vamos usar a IA neste projeto, mas sim como o projeto seria fundamentalmente diferente se a IA estivesse no seu cerne desde o primeiro dia. Então, quando eu estou dizendo que eu começo a pegar ferramentas que me ajudam na concepção, eu estou fazendo um processo de transição de pensamento tático, porque o pensamento tático é como que eu vou usar lá na hora que aconteceu, para um pensamento estratégico. Então, a IA, nesse momento, ela vai deixar de ser anexo e se torna parte da identidade do projeto. Ou seja, se eu for olhar para a equipe do projeto, é como se a IA fosse alguém da equipe do projeto. Porque ela vai te trazer insights, ela vai te trazer identidade para dentro do seu projeto. É assim que acontece o grande salto, tá? E aí, eu penso sempre, eu trago lá da LGPD um pensamento muito conhecido lá chamado by design, né? Eu vou falar da privacidade by design agora mesmo, mas o que que é o by design? Significa o seguinte, olha, você tem que trabalhar o projeto no design dele. Ah, desculpa. Você tem que trazer a inteligência artificial para dentro da construção do design do projeto. Então, a inteligência artificial ela não é uma correção tardia. Eu não vou usar a inteligência artificial lá na frente porque eu não estou dando conta de fazer uma EAP. Eu vou usar a inteligência artificial lá na frente para fazer a EAP. Isso eu vou planejar lá no início. Isso precisa ser um item a ser checado antes do lançamento. É preciso que tudo seja pensado e incorporado na arquitetura, no design e nos processos desde a concepção do produto. Para isso, eu trago, né, o conceito da IA by Design, que é a mentalidade de planejar IA no início, e não se trata apenas de escolher uma tecnologia, mas de projetar como ela será usada. Isso que eu quero deixar claro para vocês, né? Eu tenho que montar na concepção do meu projeto de que forma que ela vai ser usada. E essa forma com que ela vai ser usada, ela te traz resultados que vão ser amplificados por outra IA e que vão ser usados em outro ponto do projeto. Isso tudo precisa ser pensado. E a própria inteligência artificial a própria IA generativa pode fazer a interligação disso tudo. Então, ela vai projetar de que forma que os modelos serão aproveitados e treinados, como eu vou envolver a ética dentro do projeto, porque vocês vão ter que pensar a ética também, principalmente se tiver efeitos de inteligência artificial ali dentro. Aí eu mudo e falo, se for projeto de inteligência artificial, a ética tem que estar bem assegurada, e principalmente da conformidade regulatória, como é que ela vai ser garantida, ok?
Então, olhando para todos esses pontos aí, eu já começo a enxergar a importância da inteligência artificial dentro da concepção. Fran, tem alguma pergunta aí? Alguma interação? Alguma coisa que você queira Não, ler? no momento o pessoal está só absorvendo aqui essas questões iniciais, principalmente porque muito do nosso cotidiano é o quê? Eu preciso realmente fazer uma ata. Então, eu acho que ainda é muito incipiente exatamente trazer essa visão de que a gente pode iniciar um projeto já com a visão do trabalho da IA nos apoiando em vários momentos. Então, assim, eu acho que a audiência que está mais absorvendo e assimilando, poxa, faz muito sentido, tem essas conexões. Poderia já realmente o projeto correr de um formato tão diferente, né? Do que já chegar no momento lá atrás, ou mais avançado do projeto, e pô, poderia fazer isso ou aquilo outro com a IA, mas se tivesse planejado e pensado nisso anteriormente, já seriam outros resultados, né? Sem Você dúvida. perde um certo tempo, né, com aquela avaliação, sendo que isso já poderia ser pensado lá atrás. Boa. Beleza. E aí, a gente começa a mexer nas perguntas fundamentais, né? As perguntas fundamentais passam a ser: onde eu preciso exatamente usar a IA no meu projeto? Qual o problema que a IA vai resolver dentro do meu projeto? Olha só, a gente não pensa isso antes. A gente espera o problema acontecer para resolver. Aí lá que você vai procurar a inteligência artificial que vai resolver, aí vai demorar. Quais são os limites éticos e regulatórios? De repente você chega num limite ético do seu projeto, ou um limite de regulatório, que isso já poderia ter sido previsto lá atrás. E as ferramentas que você incorporar, seja ela generativa, através de prompt, ou seja, qualquer outro tipo de modelagem que você for fazer, você consegue enxergar esses limites éticos e regulatórios. Ok? Beleza. E como que a gente enxerga a atualidade nossa, né? Primeiro, a evolução tecnológica exige adaptabilidade. Exige adaptabilidade e exige resiliência na gestão de projetos. Adaptabilidade, a palavra adaptabilidade já está bem clara para vocês, né? E ainda mais aqui que nesse mundo da inteligência artificial ou nesse mundo da tecnologia, que você ouviu o Ivan falar hoje, foi deitar, acordou amanhã cedo e já mudou muita coisa. O que o Ivan falou já está defasado. Ou melhor ainda, né? Vai chegar num ponto que você piscou, virou para trás para pegar um copinho d'água ali, já mudou tudo. Então, você tem que ser adaptável. E quando a gente enxerga esse problema da adaptabilidade, a gente enxerga também o poder da resiliência, tá? Resiliência, só fazendo um paralelo, voltando lá no ensino médio nosso, né, quando a gente estudou física, resiliência é quando um corpo sofre uma pressão e depois de ceder essa pressão, ele consegue voltar no seu estado normal sem se danificar. Ser resiliente é isso. A gente vai sofrer pressão o tempo inteiro. Mas quando essa pressão cede, a gente volta no nosso estado emocional, sem surtar, sem chorar, sem querer bater no chefe, nada disso, né? Isso é ter resiliência. E quanto mais a gente vai aprofundando nesse uso da inteligência artificial, a gente vai perdendo um pouco esse poder de resiliência, o que não pode acontecer. E a gente tem que entender que a inteligência artificial vem para automatizar e gerar insights para as nossas decisões. Porque as nossas decisões, todas elas são baseadas em dados. E a gente, pela natureza humana e pela nossa, claro, né, o nosso poder de processamento, ele é limitado, a inteligência artificial vem para poder nos ajudar a potencializar isso. Automatizando ou gerando insights. Quando eu falo que tem automatização e geração de insights, é porque eu enxergo duas dimensões diferentes. Uma que é algo que só a inteligência artificial faz, na verdade, três dimensões. Uma que só a inteligência artificial faz, você não precisa botar a mão, deixa ela fazer tudo. Outro em que ela faz, mas você precisa validar para dar a resposta para ela. E uma terceira que é aquela que você tem que tomar todas as decisões para que ela siga com as análises dela. Então, por isso que a gente tem essa variação de cenário aí. Falei da importância da ética, da transparência, da governança do uso da inteligência artificial. Isso tudo tem que estar previsto no projeto.
E aí eu coloco, e é o que eu vou explicar para vocês hoje, eu coloco a tecnologia como apoio, tá? E nunca como substituto do julgamento humano. Isso precisa ficar bem claro para vocês. Não tire o julgamento. As decisões são humanas. O que a inteligência artificial faz é trazer informações que cabe a você tomar decisão. O dia que você começar a acreditar em tudo que a IA traz, aí já temos um problema, tá? Então, passe, seja o moderador, seja o moderador de valor de cada entrega que ela fizer. Beleza. Para isso, eu criei pilares. E esses pilares estão dentro do meu framework. No meu framework, eu tenho, se não me engano, 9 pilares. Só que não dá para explorar todos esses pilares aqui nesse tempo que a gente tem. Mas eu resolvi retirar 4 que são os mais importantes. Primeiro deles, data first, always. Ou seja, dados em primeiro lugar, sempre. Dados são insumo central de qualquer projeto. Então, a partir de agora, num primeiro momento em que você for utilizar na concepção de projetos a ajuda da inteligência artificial para criar os insights do seu projeto, você precisa pensar nos dados, tá? É por isso que eu volto lá no CRISP-DM e falo o seguinte, olha, a compreensão do seu negócio e a compreensão dos dados tem que vir antes de tudo, tá? Porque se você não avalia e passa dados errados para para sua inteligência artificial generativa que vai te ajudar no projeto, ou você criou uma inteligência artificial ali própria da empresa, não tem problema, ele começa a dar erro porque você não passou os dados corretos. Outro ponto também que a gente precisa olhar, não é o caso tanto da LLM, mas isso envolve mais as IAs que são embarcadas em sistemas ou em projetos, que é a chamada consciência algorítmica. Você precisa que no seu algoritmo ele compreenda limites, vieses e impactos nas suas decisões. Porque se ele impactar a decisão errada aqui, você vai ter decisão errada no projeto. A gente tá indo para um nível de acostumar a utilizar os insights e sem interpretar eles, fazer a apuração correta deles. Então, pensa na consciência algorítmica como uma camada a mais para você compreender quais são os limites, os vieses e os impactos dessa decisão. Terceiro ponto, terceiro pilar, privacy by design. A gente começa a olhar a privacidade, a conformidade regulatória, desde a concepção do projeto. Isso aqui já vem lá da LGPD e a gente só incorpora de cá também como um pilar dessa concepção de projetos com IA. E o quarto é o chamado Human in the Loop, né? Que é o equilíbrio entre a automação e o julgamento humano, tá? Quando eu coloco human in the loop, significa exatamente o que está escrito aí. O ser humano ele tem que estar dentro do loop completo do projeto. Ou loop completo, que lá no meio vai ter inteligência artificial também. Se você deixar a inteligência artificial tomar conta, nós já temos um problema. Então, seja humano dentro do loop do projeto. E aí, eu começo, vou destrinchar rapidamente esses 4 pontos até chegar na fase em que eu encerro a minha palestra. Eu sempre comento, né? Data first away, dados como insumo central de qualquer projeto. Então, assim, existe uma expressão que a gente fala aqui, garbage in, garbage out, né? Ou seja, entrada ruim, saída ruim, tá? Então, sempre que eu vou olhar para o meu projeto, eu preciso coletar os dados certos, aqueles dados que podem ser dados históricos de projetos anteriores, não tem problema, mas eles precisam ser refinados para ver se eles estão certos. Preciso limpar os dados, tem muito dado que entra para o projeto e não funciona muito bem, e reduzir a complexidade desses dados sem perder as informações essenciais. Quem é que vai fazer isso? O gerente do projeto? Não, às vezes uma pessoa que tem um conhecimento lá de ciência de dados e consiga fazer pelo menos uma análise básica do projeto para refinar ele. Essa decisão de refinamento é importante para você não passar lixo, tá? Esse é o primeiro ponto. A IA funciona tão bem quanto os dados que o alimentam, tá? Isso é claro, isso é uma máxima clara, dizer que a IA vai funcionar pelo que você alimenta ela.
Se você dizer A para ela fazer, ela vai fazer A. E se você colocar um mais nesse A, ela vai é, te dar uma resposta baseada nesse mais que você colocou. Desde a concepção, a gente tem que identificar quais dados são relevantes e necessários. Até mesmo a gente tem que definir aonde que eles residem ou de onde virão, quem é o proprietário e como eles serão coletados. Isso inclui dados internos, externos, estruturados e não estruturados, tá? Quando eu falo isso, é para evitar problemas que vão causar vão deixar o seu algoritmo enviesado lá na frente. Porque enviesar algoritmos ou enviesar uma inteligência artificial, ela pode acontecer em N situações, principalmente vindo dos dados, né? Imagina só a situação. É, Você foi contratado para poder fazer um agente ou um algoritmo, um sistema de inteligência artificial que vai pegar os dados. Imagina que é uma empresa de recrutamento e seleção, né? A ideia é pegar os dados da pessoa, todos os dados que levantar, jogar na inteligência artificial e ele vai dizer se a pessoa é apta para contratar ou não. Ou se você contrataria ela ou não. Um exemplo básico, né? Aí você vai, primeira coisa que você vai fazer é treinar essa inteligência, para ela saber o que que ela vai responder, né? Porque a hora que ela olhar para dados novos, ela vai conseguir te dar uma resposta. Mas você foi lá atrás e pegou dados de 20 anos atrás, para treinar o seu modelo. O seu analista, o seu cientista de dados foi lá atrás e pegou dados de 20 anos e vai jogar ele na inteligência artificial para treinar. Só que ele não olhou para esses dados. Aí lá atrás, a empresa, há 20 anos atrás, a empresa tinha costume de selecionar. A maioria dos selecionados era homem, branco, solteiro na casa dos 30 anos. A maioria, 80% era isso. Ele não olhou para isso. Aí ele jogou tudo dentro da IA, a IA treinou com aqueles dados e pronto. O que que vai acontecer no final das contas? Na hora que eu jogar qualquer pessoa ali dentro, a tendência daqueles dados enviesados é preferir por um homem branco, 30 anos, solteiro. Isso foi enviesado. E por quê? Porque não houve a preocupação lá atrás. Isso eu estou dando um exemplo básico, né? Estou dando um exemplo básico. Então, até eu assisti um vídeo depois no YouTube, eu posso até mandar para vocês, eu tenho que pegar o nome dele, de uma mulher que fez uma pesquisa, ela fez até uma tese de doutorado sobre isso. Quando começou a fazer visão computacional, que é a análise de imagens, sistemas da Meta, da Microsoft, se não me engano, da IBM, começou a treinar rostos de pessoas, tá? Só que ele enviesou. Ele treinava mais gente branca e ela era negra. E o que que aconteceu? Era, não, é negra, né? O que que aconteceu? Ela resolveu testar a ferramenta. A ferramenta não identificou ela. Por quê? O uso dos dados estava totalmente enviesado. Ela fez um exemplo, né? Que ela pegou, botou uma máscara branca na frente e aí identificou. Então, assim, esses problemas, isso já tem um tempo já, isso já deve ter sido resolvido, mas foram grandes problemas que porque não trataram os dados de forma correta. Isso é enviesar. Ô, Ok? Ivan, Sim. tem um ponto aqui que na realidade está muito associado com o que você trouxe aqui agora, né? O Marcel Lins, ele comentou, né? O fato de haver vieses só reforça a ideia de que, de fato, se em algum momento você começar a acreditar na IA com razão absoluta, sim, temos um grande problema conforme mencionado, né? Ela mesmo vai manter esses vieses e vai tomar isso como uma verdade absoluta, né? Na verdade, o que que acontece? Quando a gente olha, aí você precisa diferenciar os pontos. Quando a gente olha para IA generativa, a gente está olhando para grandes modelos de treinados. Então, quando a gente olha para um chat GPT, ele não está treinando com a base lá da empresa há 20 anos atrás, não. Ele está olhando para toda a internet. Entendeu? E a cada vez que ele interpreta a informação, ele consegue fazer as correlações dele para poder chegar a um resultado mais preciso possível, tá? Mas o que que acontece? Como a quantidade de informações é grande e a gente às vezes não consegue passar a informação completa como ele tem que entender,
não é que ele vai enviesar, mas ele não vai trazer a resposta de forma coerente como a gente gostaria de usar. Só que aí a gente cai no problema de, de ouvir o que ela está falando. E aí a gente começa a usar somente aquilo que está explicado ali na resposta. Isso não pode acontecer. Tanto é que as ferramentas te dão a oportunidade de você comentar isso com ela. E ela, toda vez que você faz um comentário, ela está aprendendo. Não sei se vocês já viram lá no chat GPT, tem lá o sinalzinho de positivo e o sinalzinho de negativo, né? Toda vez que você olhar para uma resposta daquela e que você que tá, vê que está realmente correto e está encaixando certinho, clica lá no sinalzinho, porque o modelo aprende com isso. Ele aprende que aquela resposta para ele tem validade. E aí, lá internamente, ele vai processando as informações. Tá? E toda vez, até de forma, falando aqui uma forma de brincadeira, mas toda vez que você falar assim, opa, tá certo, falar para o chat GPT, tá beleza, gostei, ótima resposta, ele vai entender na análise dele que a resposta que ele deu tem coerência que precisa. Então a gente ajuda a alimentar. Quando eu falo de enviesar, é quando ele realmente traz dados errados. Aí ele vai sair dados errados. Mas assim, nesse caso do exemplo que eu dei aí, se ele tirar dados errados, entrar na IA e começar a preferir um tipo só de candidato, a gente já vai perceber isso. Aí alguém vai ter que remodelar, tá? Boa, Mas boa. a gente precisa sempre estar de olho em tudo que está. Não façam Ctrl+V, Ctrl+C. Tá? Ctrl+C, Ctrl+V. Não façam, porque senão vai dar problema, Boa. tá? Tem mais uma perguntinha aqui do Felipe de Souza, Vai né? lá. Ele tá comentando, né? Aliás, ele está perguntando: isso demonstra que a utilização de IA em um projeto exige uma equipe multitarefa? Pois um projeto, Claro. pois um projeto que tem uma massa de dados extensa irá precisar de um DBA para analisar e filtrar os dados, correto? Nessa situação, o Nexus dá algum tipo de amparo? Na verdade, o que que eu coloco lá? Eu coloco algumas diretrizes para que essa. Claro, eu falo da multidisciplinaridade, né? Eu cito ela e eu até afirmo que no futuro isso vai ser necessário, vai todo mundo usar, vai todo mundo precisar de um cientista de dados, por isso que eu acho que essa área ainda vai crescer muito ainda. Mas o que eu faço de apontamento é aonde especificamente cada cada membro da equipe pode atuar olhando para a inteligência artificial, né? Quem é que vai olhar para os dados? Quem é que vai olhar para o planejamento das ferramentas de LLM que vão ser usadas? Então, a gente faz esses apontamentos, mas que, claro, quem vai decidir isso tudo é o gerente de projeto, né? Mas eu deixo apontamentos lá para mostrar para cada um aonde se segurar, vamos dizer assim, dentro do projeto, dentro da concepção de projeto. Não sei se eu respondi a pergunta. Boa. Já veio a confirmação aqui, tá? Tá de boa, né? Podemos continuar. Então tá. Então não basta ter dados, eles precisam ter alta qualidade. É outro ponto, né? Qualidade dos dados. Planejar estratégias para garantir integridade, consistência e precisão. Além disso, a gente precisa trabalhar com políticas que envolvam governança de dados. É outro ponto que eu falo lá no Nexus, que é para você olhar para um lado que a gente não olha hoje, governança dos dados, né? Se você fizer uma boa governança dos dados, você consegue entender, até isso vira até ativo do seu projeto, né? Você consegue definir exatamente qual tipo de responsabilidade aquele dado está trazendo, qual tipo de padrão que ele está fazendo, e lá na frente, quando você precisar de prestar conta para o governo por uma explicabilidade qualquer, ou uma auditoria que for feita, você sabe exatamente como o seu dado está se comportando ou que tipo de dado foi entregue para sua inteligência artificial, porque eles vão cobrar isso de você. Olha, seu algoritmo está enviesado? Não, não está, não. O algoritmo está perfeito. E os seus dados? Não, está aqui, ó, o modelo de governança todinho detalhado aqui do que é cada tipo de dado que eu estou trabalhando. Parece ser um negócio complicado, né? Mas não é. Mas, claro, tem que ter um especialista envolvido ali para poder olhar para esses dados. Ele não vai lá abrir o notebook e olhar cada bit que está lá, não, para ver se está certinho, não. Mas ele sabe o comportamento de cada um dos dados. Tá? E aí, é claro que até onde ele está armazenado, a gente precisa ter um controle, porque às vezes eu armazeno, mas eu não tenho disponibilidade dele.
E às vezes, para o modelo ser treinado de forma correta, eu preciso que esses dados estejam disponíveis. E se eu deixar ele no meu computador, no computador local, pode entrar alguém e mexer. Se eu deixar ele na nuvem e ele não tiver disponibilizado, eu vou ter um problema. Então, essa acessibilidade e usabilidade tem que estar considerado lá na hora da gente tratar dados. Ok? Segurança deles, né? Lógico. Fazer a integração de medidas de segurança robusta, criptografia, anonimização, pseudonimização, isso tudo para fazer um controle de acesso muito seguro nos dados. Dados são ativos. Dados são de extrema importância para a sua empresa. Então, cuide deles, ok? E independente do tipo de sistema instalado ou dos padrões que a gente vai utilizar, os dados são fundamentais para tirar o máximo retorno de investimento da inteligência artificial. Porque se ele tratou errado, você vai ter resultado errado. Se ele tratou certinho, o retorno de investimento é rápido, porque ele vai te trazer os insights que você precisa. Ok? Beleza, acho que deu uma travadinha aqui. Peraí. Aí, deixa eu voltar aqui. Aí, vamos lá. Então, seja num projeto tradicional ou seja num projeto digital, o data first significa antecipar informações críticas desde o início. Dados de baixa qualidade ou dados negligenciados geram a utilização de modelos de IA frágeis. Obras frágeis e obras frágeis também. Dados bem planejados dão longevidade, segurança e valor ao projeto. Então, já está bem claro para vocês que eu preciso de alguém ou de ferramentas para olhar bem para os dados, tá? E aí, se eu tenho dados corretos, agora eu tenho que olhar para a consciência algorítmica, né? Identificar os vieses dele, né? As ferramentas de LLM, né? Embora elas sejam poderosas, eles ainda são voltados para interações baseadas em prompts. E aí, para fazer um prompt, você também tem que passar por uma engenharia de prompt, para saber exatamente o que você vai fazer. No meu framework, eu trago prompts prontos, bem desenhados, para você extrair ao máximo as informações que a LLM tem condições de trazer para você, tá? E isso baseado nos padrões de projeto. Então, as necessidades relacionadas a outros padrões de IA ainda não são bem atendidas de forma eficiente. Quando a gente olha para projetos, você tem que dizer para ele, né, o objetivo principal. Você tem que construir junto com a ferramenta o objetivo principal do projeto. E aí, quando eu ponho lá na concepção um chat GPT, um Gemini, com uma equipe do projeto, esse Gemini ou essa equipe, ou esse chat GPT, ele passa a fazer parte integrante da equipe, aonde a equipe informa para ele, a equipe refina a informação para ele, a equipe explica as restrições para ele e ele traz os insights de volta para você. Isso é, de certa forma, treinar o ambiente, tá? Os algoritmos, eles não são neutros, tá? Tire da sua cabeça a ideia de que os algoritmos são intrinsecamente objetivos. Eles aprendem com os padrões que nós ditamos para eles, que podem refletir e amplificar vieses humanos e sociais existentes. Foi o caso que eu falei para você do viés histórico, né, que é contratar mais homens e mais mulheres. Já teve casos que a justiça teve que intervir, no caso da própria Amazon, fez isso aqui, ó. Ela estava contratando, estava dando prioridade à contratação de um determinado tipo de público, porque foi treinado errado. Então, isso aqui é um problema sério. Imagina se você fizer um treinamento com dados errados, por exemplo, na área de medicina. Você vai fazer um projeto para medicina, aí você está treinando com dados errados e ele vai fazer um diagnóstico, né? É um problema seríssimo, a gente tem que olhar muito bem para isso, tá? E aí, quando eu olho lá para a minha conscientização, né, para a minha consciência algoritmo, eu pergunto o seguinte: esse dado que está ali, está representando o que queremos impactar, ele é justo e equilibrado? Primeiro ponto. Antes de entrar na consciência, eu estou perguntando: esse dado que está vindo aí, ele vai impactar? Ele está justo? Ele está equilibrado? Depois lá dentro, será que é possível explicar as minhas decisões? Né? A explicabilidade, o que a gente chama de XAI, é crucial em qualquer projeto. E essa explicabilidade ela vai ser adicionada, como é hoje adicionada dentro da legislação da União Europeia, dentro do projeto de leis 2338, que é o marco regulatório da inteligência artificial, a explicabilidade vai ter que entrar lá.
Então você tem que saber explicar as decisões do seu projeto se você utilizar inteligência artificial nele. Isso vai ser cobrado pela legislação. E aí eu olho para depois. Qual o impacto que vai gerar nos grupos de usuário? Né? A inteligência artificial vai gerar um impacto positivo, negativo? Que impacto que vai ser gerado? E devemos projetar mecanismos para garantir que o algoritmo seja justo e que seu desempenho seja robusto. Então, eu estou olhando ali para minha IA, para o meu modelo de inteligência artificial, mas eu tenho que olhar para o futuro dele também. Será que eu vou precisar de uma outra ferramenta para dizer se ele vai ser justo ou não? Então, esses são os pontos, ok? E aí a consciência algorítmica entra no seguinte: é, os gestores, onde que os gestores têm que entrar? Avaliar os dados usados, se eles realmente representam a população impactada, considerar diferentes modais, quando eu falo diferentes modais, é diferentes tipos de dados que estão entrando, seja ele imagem, seja ele vídeo, seja ele áudio, assim por diante. Propor contramedidas e estudos complementares para que garantir que ele seja justo, equilibrado e inclusivo. Ok? E aí, eu olho, já partindo para a fase final desse bate-papo que eu estou com vocês aqui, né? A gente traz lá da LGPD o by design, né? O privacy by design, que é fazer a integração da privacidade. Quando a gente joga para a inteligência artificial, a gente tem que olhar também pela ideia de privacidade, principalmente privacidade dos dados. Então, essa abordagem, que eu chamo de abordagem ética, ela protege os dados pessoais para construir a confiança do usuário, seja ele do usuário do sistema ou seja ele do usuário do projeto. Coletar os dados apenas os necessários para o propósito do projeto, projetar mecanismos para anonimizar. Então, quando eu for trabalhar com um projeto que é muito sensível, existem muitos dados e a inteligência artificial precisa, de certa forma, avaliar esses dados, anonimiza ele lá. Faz uma pseudo-anonimização dele lá, transforma ele num número, num código, alguma coisa, para que ela consiga interpretar e te responder daquela forma. Incorporar controles de segurança para cada uma das camadas da arquitetura de IA do seu projeto responder de um jeito, sempre buscando a privacidade dos dados. Isso gera o quê? Gera transparência. É algo que a legislação vai exigir de nós, que mexemos com inteligência artificial de alguma forma, aonde a gente vai ter que informar os stakeholders, vai ter que informar os patrocinadores sobre todas as ações que a IA vai estar tomando dentro do projeto. Isso só acontece quando a gente prevê isso lá na concepção. Aí eu vou sugerir, né, nessa fase de concepção, a gente adotar alguns itens, que isso no meu framework eu falo, que é fazer avaliação de impacto de privacidade, para mitigar riscos de privacidade e assim por diante. Ok? Alguma pergunta? Alguém lançou alguma pergunta no ar aí? Não, trouxeram mais só colocações dizendo que ó, você tem uma excelente abordagem com relação a essa questão, ó, essa ideia de trazer a IA já na concepção, né, que a gente pode utilizar o Spec Drive Development, né, para ajudar a tornar os requisitos mais claros, né? Então, assim, tem alguns pontos só, na realidade, corroborando com o que você está trazendo, né? Eu tenho uma perguntinha, Ivan, mas ela é mais voltada para o, vamos dizer assim, a gente está entendendo aqui a questão de já fazer o uso da IA desde o início da concepção, só que eu queria, se fosse possível, você trouxesse algo voltado ali mais no dia a dia do prático. Por exemplo, vou iniciar aqui para a gente ter uma ideia de como é que a gente faria toda essa aplicação no dia a dia. Você já trouxe ali alguns pontos, mas eu diria assim, vamos dizer que eu vou iniciar um projeto aqui agora. Onde que eu já Uhum. posso iniciar ela? Ela vai participar do Discovery, me apoiar nas questões das entrevistas com o usuário. Eu vou criar um agente ali para trabalhar ele com as informações iniciais do desafio que a gente está querendo resolver com o projeto, para que ele tenha toda essa base de conhecimento e aí, de repente, o próprio agente lá na frente pode me ajudar com a criação de histórias de usuário baseado em prototipação de telas que ele jogue para ele. Eu queria entender se você tem aí um passo a passo das fases de evolução de um projeto que pudesse explicar. Nesse momento a gente usa isso para fazer aquilo, no outro momento usa aquilo outro para poder ter esses resultados, para ter esse acompanhamento, além dessas questões dos insights que você já trouxe.
assim, eu vou usar um exemplo que foi o que eu adotei dentro do meu projeto, porque como eu fiz a minha especialização pelo Instituto Federal de Goiás, lá eles não exigem um TCC, eles exigem um projeto. Então eu tive que desenvolver um projeto. O meu projeto foi desenvolvido na área de gestão de projetos, não, gerenciamento de riscos, inteligência artificial e análise de sentimentos. Então eu desenvolvi um modelo que avaliava, eu treinei ele com riscos de projetos, dos mais variados, né? Eu consegui bases, eu gerei rotulação, eu fiz um monte de coisa. Então, eu gerei um algoritmo para isso. Qual que é a função do algoritmo? Ele recebia qualquer tipo de informação e, a partir daquela informação, ele analisava e trazia um registro de riscos daquele projeto. Então, por exemplo, se eu pegasse lá, eu poderia pegar um contrato. Tem um contrato ali que eu fiz com o fornecedor. Eu jogava esse contrato dentro do sistema e ele apontava para mim aonde que estavam os riscos potenciais, a probabilidade dele acontecer, o impacto, né? Então ele colocava tudo isso já desenhadinho, inclusive com a resposta de risco, baseado no quê? No que ele treinou, entendeu? O ChatGPT faz isso? Faz. O Gemini faz isso? Faz. Mas o meu, ele foi treinado com uma base específica, que é uma base de riscos, né? Então, eu tendo aquele agente, o que eu planejo lá no início é que tipo de dados essenciais eu vou usar quando chegar naquela etapa de fazer uma análise de risco, que tipo de dados essenciais eu vou usar ali dentro, né? E que tipos de respostas eu vou esperar para dar seguimento ao meu projeto. Então, é basicamente, de modelo prático, seria isso. Então, por exemplo, olha, aqui, para esse agente, você vai usar esse tipo de dado, esse tipo de dado, esse tipo de dado, esse tipo de dado, vai entregar ele, o resultado vai ser esse e esse aqui. O que eu estou colocando aqui como visão é que eu saiba lá no início o que vai entrar. Para não chegar lá na hora de fazer isso, eu tenho ainda que descobrir o que que eu vou jogar ali dentro. E isso pode ser pensado de acordo com os parâmetros, não é parâmetros não, mas de acordo com o que o próprio modelo tende a dar de resposta, que é o que a gente chama de explicabilidade ou o que a gente chama de função de custo do modelo, tá? Então, essas ideias a gente traz. Então, de forma prática, é como se você pegasse uma ferramenta que seja qualquer uma. Pode ser desenvolvida pelo Ivan, pode ser desenvolvida pelo João, qualquer uma, mas é a posicionamento certo e com os dados que vão ser trazidos lá para dentro. Então, no meu framework, eu falo até dos riscos, né? Que você pode pegar, utilizar modelos para trabalhar os riscos e montar uma matriz de risco para você prontinha. O gerente não faz nada. O gerente, a única função dele é direcionar, por exemplo, um contrato. Ele pode até, no meu sistema, eu fiz apontamentos em tempo real. Então, por exemplo, ele tinha condições de ler é, comentários de rede social, por exemplo, e de lá dentro ele fazia a leitura dos riscos e apontava: atenção, gerente, aqui tem um risco apontado, com essa probabilidade, com esse impacto, é, e vai ter esse tipo de resposta que você tinha que atuar. Entendeu? É mais ou menos isso que eu faria. Não sei se você captou aí a ideia principal do que eu trouxe. Não, eu peguei sim, como eu disse, é porque a gente vê realmente desde o advento bem forte que a gente tem, principalmente nesse último ano, do uso do ChatGPT, das IAs em si, mas realmente os usuários que a gente tem ficam muito limitados ali na geração de prompts, né? Então a gente está falando do uso da concepção, por exemplo, a, muitas pessoas, sem dúvida, muitas pessoas aqui não conhecem ali o PMI Infinity, né? Não tiveram essa oportunidade ali ainda, que é um IA treinado exatamente em todos os não vou dizer que todos, né? Mas uma grande base de informações do próprio PMI. Então, visões sobre projeto, visões sobre sucesso, boas práticas e afins, né? N tipos de projetos diferentes. Então, tem uma visão específica. Só que a pessoa vai lá e usa esse conceito para pesquisar. O que que você faria nesse caso? E a gente está tratando aqui no tema hoje, né, de algo para a gente trazer ali, como você traz ali na questão
Data First, né? Então a gente pensa Uhum. ali sobre os dados inicialmente, alinha com a concepção do que a gente quer, que a gente está se propondo a resolver através de um projeto e vai mantendo essa linha em paralelo da preciosidade dos dados em si, para poder responder a isso. E aí, eu imagino, claro, uma visão muito limitada, que é interessante ou importante a gente comentar ou trazer essa visão de que a cada fase que a gente avança sobre um projeto, estamos usando a IA para nos apoiar com determinadas a formalizações, então determinadas respostas que ela pode trazer, ao invés de eu ter que ficar gerenciando vários e vários documentos, ela tem tudo no pool de informações dela, ela vai me trazendo esses insights e eu vou avaliando isso, entendendo se faz sentido ou não, para que essas tomadas de decisões para os próximos passos do projeto sejam mais assertivos ou então tenham menos riscos associados, né? Então é isso muitas vezes eu acho que faz falta de trazer para a audiência em si, para o pessoal saber como aproveitar melhor a IA em si, sabe? É justamente isso que você está falando. É ele passar as informações para você tomar as decisões baseadas nos insights, que é aquilo que a gente não consegue enxergar, tá? E o Infinity, só reforçando para quem já acessou ou quem depois pode conhecer, o Infinity, qual que é a diferença dele para um chat GPT, por exemplo? Ele foi treinado com conhecimento de gestão de projetos. Então ele está mais refinado assim, né? É claro que a gente vai encontrar algumas informações ali de treino errado, mas a partir do momento que a gente vai ensinando para ele, ele vai resolvendo os problemas de forma mais rápida, ok? Deixa eu ver meu tempo aqui, que eu tô meio. Eu Boa, falei. boa. Não, mas tem um tempinho aqui ainda. Tem uma perguntinha aqui da Edília Moraes, né? Gostaria que falasse um pouco sobre esse treino. Qual seria um período ideal de testes que passa a segurança na informação disponibilizada pela IA? E aí, se você tem alguma variável que conseguisse comentar, porque isso assim, depende, acho que tem umas variáveis aí que eu não consigo comentar ainda, mas não sei se você teria essas informações fácil aí. Não, gente, quando a gente fala, pelo que eu entendi na pergunta aí, ela usou a palavra tempo, né? É, É, treino, treino. Qual seria um pouco do treino, exatamente, o tempo para treinar a IA? aí depende da quantidade de dados. Porque o que que a gente valida? A gente não valida tempo, a gente valida quantidade e qualidade, né? Quanto mais dados você tiver, mais bem treinado vai ficar a ferramenta, porque ela aprende melhor. E esse aprendizado, em questão de tempo, ele só acontece baseado no potencial do algoritmo, né? E no potencial também da infraestrutura que está sendo usada. Qual que é a diferença? Esse modelo de treinar a inteligência artificial já existe há anos, né? Para vocês terem uma ideia, o conceito de inteligência artificial ele existe desde a década de 60. Então não é nada muito novo, não, tá? Mas qual que é a diferença que a gente enxerga de 2024, de 2023 para cá? O poder de processamento. Hoje ele consegue analisar e treinar e aprender com uma quantidade muito grande de dados que antes não conhecia. Então, eu não usaria a palavra tempo, eu usaria a palavra qualidade, quantidade e qualidade dos dados que está sendo treinado. Por isso que eu insisto tanto no Data First, porque se não vier com qualidade, vai dar boró, Bo- sim. Boa, boa. Tem mais um ponto aqui do Felipe, né? O Nexo dá suporte na construção de prompts, Sim. que é algo crítico para a utilização bem-sucedida de IA. Ainda com relação ao risco, a cada fase o framework avalia a probabilidade baseada na alimentação de dados que fornecemos e que as partes interessadas também inserem. Olha só, sim, eu tenho, se não me engano, são 22 prompts dentro do framework, tá? E só deixando claro para vocês, o framework, ele trata a parte de concepção, tá? Então, ele encerra ali na parte de planejamento. Então, ele vai da iniciação até o planejamento. Ele não entra com ferramentas, eu não entro explicações em cima de monitoramento e controle, não faço encerramento nem nada disso, tá? Eu não faço a execução, é só o planejamento, é a concepção. Porque se você chegou lá na fase final, passou pela concepção e refinou para o seu planejamento, o restante das coisas é inerente, é rápido de ser feito com a utilização dos próprios dados que você vai informar, por exemplo, para um chat GPT.
ele mesmo vai construir. Eu construo dentro do framework, eu até sugiro que use aquelas ferramentas de gestão de atividades, como por exemplo o Trello, onde você constrói tudo e gera um termo de abertura em cima de um arquivo JSON, onde ele faz todo o termo de abertura montadinho, bonitinho, em pouco mais de, sei lá, 1 minuto. Ele deixa tudinho pronto para você. Mas como é que ele vai te entregar aquilo pronto? Depois que você construiu, utilizando os insights que é a inteligência artificial. E para até chegar lá, eu tenho 21 prompts, 21 ou 22 prompts que eu trabalho. E são prompts grandes, não é aquele promptzinho pequeno, não. São prompts grandes. Mas quando você olha para o prompt, você vê a relação deles. Por que que eu coloquei aquela primeira parte? Por que que eu coloquei a parte do meio? Por que que eu coloquei uma restrição? Por que que eu expliquei uma premissa? Por que que eu pedi uma validação para ele? Não sei se vocês sabem, mas a gente precisa pedir garantia para os prompts, tá? Tipo assim, é, tipo assim, eu quero viajar para Brasília, tá? Eu quero fazer uma viagem. Planeje para mim a viagem para Brasília, né? Num período em que não vai chover. Tipo assim. Aí você explica, monta uma tabelinha, aí lá embaixo você pede uma garantia para ele. Olha, que seja num período que não vai chover, tá? Ele entende essa afirmação como um reforço daquilo que você realmente precisa. Eu faço muito isso. Olha, faz isso, mas garanta que vai acontecer do jeito que eu estou fazendo, tá? Isso é importante. Deixa eu seguir aqui, só para a gente já passar para a etapa final, tá bom? Boa. Então, continuando, é, Atenção, participantes deste evento. Notícia de última hora: a inteligência artificial está muito perto de tomar o seu lugar. Prepare-se. vocês ouviram alguma coisa aí? Saiu algum áudio aí, alguma coisa? Sim, sim. Sim. O que que falou aí? Falou que a inteligência artificial está para tomar nosso lugar, algo desse Meu tipo. Deus do céu. Pronto. Coloquei bicho na cabeça de todo mundo agora. Tá todo mundo preocupado com esse news flash aí, ó, dessa mulher falando que a inteligência artificial vai tomar conta. Será? Eu acho que vai tomar conta sim. Olha aí. A IA vai tomar o seu lugar. Prepare-se. Estamos aqui para substituir você. Olha a inteligência artificial substituindo você aí, né? Brincadeiras à parte, né? Brincadeiras à parte, a inteligência, será que ela vai ficar olhando só para o celular enquanto está em grupo? Brincadeiras à parte, o que eu digo para vocês é o seguinte: a gente olha agora para o Human in the Loop. A IA tem que vir como o seu copiloto e não o seu piloto automático. Entendido? Gravem bem isso que eu estou falando para vocês. O IA é o seu copiloto, não o seu piloto automático. O piloto automático é para fazer para você. Ele é seu apoiador, tá? E aí, o julgamento humano, a empatia, a intuição, a capacidade de lidar com exceções complexas, isso é insubstituível no ser humano. Por isso que o ser humano tem que estar dentro do processo, o human in the loop. Identificar na concepção onde a intervenção humana é crucial. Aí eu volto no meu modelo do framework. Enquanto eu estou falando de inteligência artificial ali, eu tenho que botar exatamente no meu planejamento onde você vai interferir, onde vai acontecer a intervenção humana quando a inteligência artificial estiver sendo usada. Se você deixar só por conta dela, pode ser um problema, né? Pode ser uma solução, mas quando é que ela passa a ser um problema ou uma dificuldade que você vai ter que intervir ali para resolver? Isso precisa ser planejado, isso é planejado lá na concepção. Vamos projetar como os humanos vão interagir com a IA, até isso você tem que pensar. Criar protocolos de decisão lá na concepção para estabelecer claramente as responsabilidades entre IA e ser humano. E isso é importante, isso vai tomar muito mais forma daqui para frente, tá? O que que é responsabilidade de IA, o que que é responsabilidade de ser humano. Eu tive recentemente, agora pelo PMI, na cidade de Fênix. A gente foi participar do Global Summit do PMI lá na cidade de Fênix, nos Estados Unidos. E lá eu tive a oportunidade de andar num carro autônomo. Parecendo uma criança, entrei num carro que não tinha motorista, para levar a gente do hotel para o aeroporto, né? Se aquele carro atropela alguém, de quem é a responsabilidade? Entendeu? Porque o cara se jogou de quem é a responsabilidade? Isso a gente tem que deixar claro em algum momento,
que vai ter responsabilidade do humano e vai ter responsabilidade de IA. Isso vai ser previsto em legislação também. Temos que preparar mecanismos de feedback humano seja incorporado ao projeto e a supervisão humana regular para garantir que a IA continue operando dentro dos parâmetros éticos e desempenho esperados. E como a IA vira o eixo central do ciclo de vida do projeto, da iniciação e do planejamento. Identificamos oportunidades genuínas para a IA, né? E quando não usá-la, a gente pode até colocar dentro do nosso planejamento aonde a gente não pode usar IA. Como a IA vai refinar a coleta de requisitos, isso é importante, porque coleta de requisitos também ajuda, e se a gente trouxer os dados, ele consegue filtrar a coleta de requisitos, estimativa de recursos, fazer cronograma para projeto, fazer o próprio design da arquitetura pensando na escalabilidade e na manutenabilidade dos modelos. O que significa isso? Quando eu desenhar um modelo já pronto ou bem feito, eu vou usar ele para qualquer projeto. Eu vou escalar ele em qualquer projeto. Então, eu pego a mesma estrutura, jogo ele na ferramenta e ele já traz resultado. Tá? E para fechar, já partindo realmente para o finalzinho aqui, qual é o papel do gestor, que agora eu chamo de gestor estratégico nesse sentido? O gestor de projetos deixa de ser apenas um executor de metodologias, que a gente sabe que tem muito hoje em dia, e passa a ser o quê? Um curador de valor. Ele vai escolher o que realmente a IA agrega, além de ser um facilitador de inovação e um guardião da conformidade. O curador de valor é realmente entender o potencial, o porquê do negócio, o porquê dos dados e onde a inteligência artificial vai ser usada, aonde ela realmente vai agregar. E aí, a gente entra com outras habilidades que são essenciais, como, por exemplo, a literácia dos dados, né? Alguém sabe dizer o que significa a palavra literácia? Eu deixo até abrir o áudio aí se quiser. Eu vou deixar ver se a audiência traz alguma coisa, porque eu acho que eu sei, mas vamos ver se o pessoal consegue contribuir Alguém também. quer tentar responder? Pode responder no chat aí também. Tô acompanhando aqui, se Fran alguém vai lá e dá uma consegue. lida aí. Já a Rayane comentou que não sabe o que que é. Gente, E aí, gente, literar. Então vai lá, Fran. Joga aí, vamos ver se você. mais alguém se atreve? Porque até onde eu entendo, exatamente essa questão de orientar, de dar o conhecimento ou de treinar sobre esse tema em si, né? O Sérgio trouxe. Literacia é a capacidade de ler, escrever e compreender informações. Exatamente. A Boa. literácia na nossa vida é quando a gente começa lá na escola a ter a capacidade, por exemplo, de ler, entender, processar e e responder a informação. Tipo assim, vou fazer uma análise de um texto qualquer lá numa prova de português da escola. Então, eu tenho que ser capaz de ler, de entender, de processar e te dar uma resposta. Isso é a literácia. E a gente hoje precisa de ter a habilidade de ter a literácia em dados. A gente precisa saber ler, entender, processar e dar a resposta correta em relação aos dados que a gente está usando. Parece difícil? Parece. Mas a gente acaba conseguindo interpretar os padrões de dados corretos quando a gente passa a entender mais e começa a ler mais desses dados. Além disso, a gente tem que ter o pensamento ético, a gestão de stakeholders e assim por diante. E a colaboração multifuncional. Aí eu volto naquilo que a gente falou, né? É o conjunto diversificado de habilidades e expertise, incluindo cientistas de dados. Então, os cientistas de dados agora passam a ser fazer parte da equipe multidisciplinar do seu projeto. Além como o ChatGPT, o Gemini, o Perplexity, o Infinity, qualquer um, também vai ser parte da equipe do seu projeto, porque ele vai gerar insights para vocês. Tá? Uma vez que a AI esteja integrada, os profissionais de projeto são responsáveis por monitorar seu desempenho. Aí cabe a cada um monitorar o seu desempenho. Vai precisar de gerenciar, alocar recursos de forma eficaz, garantindo a utilização otimizada e o custo efetivo. O que significa isso? Né? Quando ela te entregar lá os insumos, cabe a você fazer as alocações. Cabe a você entender o que ele teve de resposta e colocar ele na posição certa. E manter atualizado sempre para fomentar essa cultura de aprendizado para que cada um da equipe se adapte ao uso natural da IA como copiloto, não como piloto automático. Isso deixo bem claro para vocês.
O dia que vocês estiverem começando a fazer Ctrl+C, Ctrl+V de coisas que você pega na internet, no chat GPT, já tem problema. Então leiam, tá? 2 slides para fechar. Benefícios estratégicos, quando a gente coloca a IA na concepção de conformidade, dados corretos, sem vieses, protegidos, anonimizados e com devido consentimento. Está conforme. Para a lei está beleza. Diversidade. Diferentes stakeholders envolvidos em toda essa estratégia. Preciso. Direto nas tarefas que a gente tem mais dificuldade. Direto nas tarefas que podem ser automatizadas. Clareza e alinhamento. Conecta os objetivos gerais e as atividades práticas. Se eu sei qual é o objetivo geral do meu projeto, eu conecto com as atividades dele. Resultado. Projetos cada vez mais seguros, mais éticos e mais eficientes. E aí eu fecho o meu papo dizendo para vocês o seguinte: a IA não vai substituir a visão humana, mas ela vai ampliar o alcance de quem sabe conceber estrategicamente. Quem está dizendo não sou eu, é o GP Moderno, esse cara que vocês estão vendo aí, tá? Que é metade van, metade máquina, ok? É isso, pessoal. É o que eu tinha para falar para vocês. Está aí o meu LinkedIn, né? Meu Instagram, né? Quem quiser, no LinkedIn eu falo mais profissional, no meu Instagram eu gosto de colocar algumas bobagenzinhas lá, e eu sou muito fã de cinema, séries e filmes, e eu sempre faço algumas críticas, eu coloco análises de filmes, eu gosto de colocar isso no Instagram. E eu sou um cara diferenciado, porque quando eu vou assistir o filme, eu assisto geralmente com um caderninho na mão, porque eu gosto de assistir e buscar referências, até mesmo para minhas palestras e até mesmo para os conteúdos que eu gero. Uma referência, principalmente nessa área tecnológica que a gente está vivendo bastante, tá? Então tá aí, quem quiser fazer o LinkedIn e me chamar no Instagram também, fique à vontade. Eu acho que eu Maravilha. cumpri minha missão, deixa eu ver quantas horas. Faltando 5 minutos, aí agora é com o meu mediador vai me dizer quanto tempo eu tenho para perguntas. Não, na realidade, primeiro eu queria fazer só um ponto, né? Gente, a Laene mandou ali mais cedo no chat convite para vocês, se quiserem participar do workshop de integração barra informação e inteligência artificial. Foi um workshop que eu já realizei também, que eu participei lá com o nosso querido Cristiano Oliveira. As inscrições estão abertas, tá? Se eu não me engano, é agora para o início de janeiro que a gente vai ter essa nova turma. Fiquem à vontade em acessar lá, verificar. E daqui a pouco a gente vai ter o sorteio de uma cortesia, né? Desse grupo que está aqui, vamos ter um felizardo que vai estar ganhando um acesso a esse workshop, tá bom? Daqui a pouco a gente vai focar em realizar esse sorteio, né? Ao tempo, eu queria ver se tem realmente alguma pergunta aqui. Se não, a gente vai passar aqui para o processo de encerramento, tá? Verdade. A Laina trouxe aqui, por favor, nos apoiem, exatamente com respondendo nossa pesquisa de satisfação, que é através dela que a gente sabe quais são os temas que são de interesse de vocês, e aí a gente vai buscar na comunidade, nos parceiros, pessoas semelhantes aqui ao Ivan, que nos abrilhantam à noite com essa enxurrada de conhecimento, tá bom? No momento não veio nenhuma pergunta, mas, Ivan, queria muito agradecer aí a oportunidade de estar lhe conhecendo, de estar trazendo essa quantidade de informações altamente relevantes para o momento, né? Depois eu vou querer, sem dúvida, ir atrás ali de conhecer mais informações a respeito ali do Nexus, tá? Sem dúvida, instigou aqui. Eu sou um cara que gosta muito dessas informações, mas queria mais uma vez agradecer a participação, a sua disponibilidade aqui. A gente sabe que EDF e o Goiás, sem sombra de dúvidas. Agora há pouco eu vi que temos aqui o nosso presidente presente. Não sei se ele tem algo para pontuar também, se quer comentar algo. Meu querido Matheus. Opa, Fran, boa noite. Eu quero mesmo só agradecer o Ivan pela parceria, né? Ivan pagou uma das dívidas dele comigo em relação a essa formação de A, a próxima é presencial aqui em Brasília, um workshop que ele me prometeu no primeiro semestre desse ano, então ainda não esqueci. Então a gente vai marcar aí para 2026, o Ivan está aqui com a gente presencialmente. Mas, Ivan, obrigado, viu? Sensacional. Você é uma caixinha de surpresa aqui nas viagens do PMI. A gente sempre consome aí das suas dicas do que fazer nas viagens, do que visitar. Mas muito bom.
ouvir você falar aqui sobre o sistema de IA. Já acompanho iniciativas aí do PMI Goiás, né? O grupo que tem aí muito bacana discutindo essas soluções. E eu digo que as portas aqui do PMI-DF estão abertas, está aqui pertinho com a gente, esteve no Summit, né? Agora aqui no Web, né? Agora falta aí para completar só o nosso workshop presencial aqui em Brasília. Em E sem, breve a Renata ganha mais um trabalho, a carinha dela aí, ó, de felicidade. e sem contar spoiler, né, Matheus? Eu andei conversando esse final de semana. Matheus, nós nos encontramos esse final de semana lá em Curitiba para a reunião da integração. E eu comentei com ele sobre um trabalho que a gente executa aqui, que eu estou puxando o PMI-DF junto, viu? Atenção, membros do PMI-DF, vai vir novidade aí logo, logo. Aí só estou esperando uma agenda aqui para me conversar com o Matheus, já para a gente poder fazer os alinhamentos, tá? Isso aí, Isso vai ser isso aí. super bacana para todo mundo. Sensacional. Gente, vou só pedir mais um favorzinho a vocês. Quem tiver oportunidade de abrir a câmera para a gente tirar aquele print, depois colocar ali nas redes sociais, de mais um evento, mais uma noite de conhecimento nossa que entregamos aqui. Mas fiquem à vontade, por favor. E aí, se puderem abrir a câmera, daqui a pouco eu tiro aqui esse print, só para a gente poder formalizar, tá bom? Tem E uma eu galera quero fazer o bacana. meu aqui também. Boa, boa, Já estou posicionado aqui, ó, para fazer meu print. boa. Deixa eu ver aqui, tem mais gente abrindo. Bacana, bacana. Então ela tá ficando cheia, daqui a pouco eu vou ter que abrir outra aba aqui. Mas vamos lá, tirar o primeiro print aqui então. Deixa eu ver, ainda tem mais gente abrindo. Vamos lá, primeiro Olha só, e momento. a Eusiane é entusiasta da IA. A Eusiane estuda bastante. Já é conhecida aqui de outras iniciativas nossas. Vamos lá, gente. Vou tirar o primeiro print. Um, dois, três. Vou tirar mais um para poder salvar. Eu vi que a Edila Opa, abriu ninguém aqui tá agora a câmera brincando. também. Vamos lá mais uma vez. Um, dois, três. Gente, meu muitíssimo obrigado a todos. Espero que possa encontrar vocês no próximo dia 17, tá bom? Temos ali mais um webinar para poder fechar o ano juntamente a vocês. Mas é fabuloso ver que tem muita gente ainda atrás de conhecimento e é muito bacana essas iniciativas que a gente tem, Eu semelhante ao Ivan, de a gente poder disponibilizar e dar um pouco de retorno do conhecimento que a gente adquiriu juntamente às comunidades. Matheus, você tinha algum comentário? Desculpa. tenho, eu Bora. escutei que Ah, você não, não. prometeu um sorteio. Ah, é Agora tu verdade, tem eu que já ia fazer esse fechar, é sorteio, viu? verdade. Verdade, desculpa. É com a Leiane ou com a Agatha que vai providenciar o sorteio, gente? Olha, a Laiane já está compartilhando. Boa. Ó, então são todos os nomes dos Gente, depois eu participantes farei igual o aqui. Sérgio, viu? Quando alguém promete sorteio, que vem esquecendo. É a idade, gente, que é a idade. Desculpa aí, tá? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. 5, 3, 2, 1. Como é que vai ser felizado ou felizada? Linda Maia. Tem que estar na sala, hein? Se não tiver, sorteamos Deixa o eu... próximo. Vamos verificar aqui. Chamar o VAR aqui para confirmar. Ela tá na sala, sim. Já falou aí que tal, gente. Maravilha! Parabéns! Temos aqui a Felizarda que vai estar participando em breve Tá. na formação de IA, o querido Cristiano Oliveira, conterrâneo meu. E aí depois a gente entra em contato com ela, correto, correto, Agatha? Perfeito. Gente, mais uma vez, muito obrigado, uma ótima noite a todos. E nos sigam nas redes sociais, tá? Para saber o que a gente vem aprontando. E claro, 2026 está na porta aí e temos bastante coisas para trazer para vocês, tá bom? Muitíssimo obrigado, uma ótima noite a todos e seguimos. Obrigado, gente. Um Até abraço logo. e espero Boa revê-los em noite. breve.